Clara estremeceu. Isso nunca vai acontecer. O corvo sorriu. Vamos ver. Um arrepio percorreu sua pele. Ele estava brincando, testando seus limites. E o pior. Uma parte dela começava a entender o jogo, o que era aterrorizante. O coração de Clara martelava no peito. O corvo a provocava, consciente de que sua fragilidade o afetava de uma maneira que nenhum outro homem ali perceberia. Ela respirou fundo, tentando manter a voz firme. Se espera que eu peça, vai esperar para sempre. O corvo riu baixinho. Será? Clara franziu a testa. Você fala como se tivesse certeza. Ele deu um passo mais perto, os dedos dele roçando seu braço. Entendo o medo nos seus gestos, sussurrou. Mas percebo algo mais. Clara enrijeceu. Você não sabe nada sobre mim. Sei que nunca esteve com um homem, que foi traída pela própria mãe. E, apesar do medo, está curiosa sobre mim. Ela sentiu a respiração falhar. Ele estava certo? Mordendo o lábio, negou com a cabeça. Você quer me confundir. O corvo sorriu, divertido. Talvez. Então, ele disse algo que fez um arrepio subir pela espinha de Clara. Mas você não precisa lutar tanto contra isso. Ela deu um passo para trás. Contra o quê? Ele apenas sorriu mais. Você sabe. Clara sentiu o chão sumir sob os pés. No fundo, uma parte dela reconhecia que ele estava certo, e isso a assustava mais que qualquer ameaça física. A respiração de Clara estava irregular. O corvo estava próximo demais, e suas palavras ecoavam como um sussurro perigoso. Ela não queria admitir que, de alguma forma, ele a atraía. Eu não sei do que está falando, tentou soar firme. O corvo riu. Você mente mal, passarinha. Clara franziu a testa. Passarinha? Sim. Pequena e delicada, mas há algo dentro de você que ainda não descobriu. Algo que luta contra a gaiola. Eu não sou uma prisioneira. Não. Ele inclinou a cabeça, irônico. A porta está ali. Clara sentiu um aperto no peito. Sabia que ele jogava com ela, se tentasse correr, não chegaria longe. O corvo continuou. Você não pode fugir, Clara. Mas pode escolher como viver aqui. Raiva cresceu dentro dela. E o que isso significa? Ele a observou antes de responder. Significa que, goste ou não, eu sou a única escolha que realmente tem, e não sou igual aos outros que queriam te comprar. Ela queria odiá-lo. Mas o que sentia não era ódio. Era medo. Não do que ele faria. Mas do que ele despertava dentro dela. Ela respirou fundo, tentando ignorar o arrepio que percorria sua pele. Se não é como os outros, por que me comprou? O corvo sorriu, e Clara pôde sentir o olhar dele queimando sobre ela. Eu já te disse, sua voz veio baixa, quase sedutora. Para protegê-la. Clara riu sem humor. Me proteger? Isso aqui ainda é um bordel. Ele se aproximou mais. Sim. Mas ninguém mais vai tocar em você. Ela sentiu o estômago revirar. E por quê? O corvo ergueu a mão e, por um instante, Clara pensou que ele fosse tocá-la. Mas seus dedos apenas pairaram perto de seu rosto, sem encostar. Porque você é minha. O coração de Clara deu um salto. Eu nunca serei sua. O corvo sorriu, como se já esperasse aquela resposta. Ele sabia que mexia com ela, estava se divertindo com isso. Então se aproximou dela, roçou os lábios nós dela. Clara deu um suspiro. Ele perguntou, quer que eu te beije? Ela ficou em silêncio, os pensamentos embaralhados, a respiração presa no peito. Então ele sussurrou, os lábios roçando nos dela. Diga que sim. O coração de Clara disparou. Ela sentia o calor da respiração dele, o peso do momento a deixando à beira de um abismo desconhecido. Ele a abraçou, a voz deslizando pelo seu ouvido como uma carícia. Me peça para te beijar.
O corpo de Clara enrijeceu. Ela não conseguia se mover, apenas sentir o toque sutil, a tensão no ar, a promessa escondida nas palavras dele. O medo e o desejo se entrelaçavam, puxando-a para um lugar que ela não sabia se deveria explorar. O toque suave dos lábios dele contra os seus a fez estremecer. Ele não a beijou de verdade, apenas a manteve ali, no limite, testando, esperando. Me peça, ele repetiu, a voz ainda baixa, mas agora carregada de algo diferente. Não era apenas provocação. Havia um traço de vulnerabilidade que Clara não esperava dele. Seu coração martelava contra as costelas. Ela queria falar, queria se entregar, mas as palavras estavam presas na garganta, sufocadas pelo peso da hesitação. Quando finalmente encontrou coragem para abrir a boca, uma voz estridente rompeu o momento. Corvo. Judite apareceu na porta, ofegante. O Sr. Souza chegou. A tensão foi quebrada como vidro estilhaçado. Corvo se afastou um pouco, a expressão mudando num instante. Ele fechou os olhos por um segundo, como se tentasse recuperar o controle, antes de se virar para Judite. O que ele quer? Ouviu falar da garota nova e quer negociar. Clara sentiu um arrepio gelado na espinha. Continua no próximo capítulo, se inscreve no canal para continuar acompanhando essa história de amor.